Seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu já fiz alguns vídeos sobre as redes de supermercados que têm fechado lojas no Brasil e onde nós trouxemos algumas bandeiras como o Dia, o Carrefour, o Pão de Açúcar, algumas lojas do Vencedor, que fecharam algumas de suas lojas aqui no Brasil. Só que o vídeo que eu vou trazer hoje é sobre uma crise no segmento de supermercados no mundo. Eu vou falar nesse vídeo sobre redes de supermercados gigantescas em outros países que têm passado pela mesma crise no varejo nacional. E nós vamos depois conversar sobre o que tem levado isso a acontecer, o que tem em comum essa crise mundial no varejo em relação ao Brasil e o que nós podemos aprender com isso. Então, vamos trazer aqui, eu trouxe aqui 4 matérias de redes de supermercados gigantescas fechados pelo mundo, na Europa, em vários outros países, e vamos falar a respeito. Antes disso, já curta esse vídeo, se inscreva nesse canal, ative os sininhos para receber notificações. Lembrando que nós temos uma agência de marketing e vendas especializada em supermercados, atendemos dezenas de redes no Brasil todo, marketing com foco em vendas. Se você quiser marcar uma reunião conosco, tem um link do WhatsApp aqui embaixo. Coloca a primeira tela aí, produção, tá lá. Então vamos reagir aqui, ó. Crise no varejo. Supermercados decretam fechamento em massa e demissões. Grandes redes de supermercados anunciam fechamento de dezenas de lojas, impactando significativamente o varejo global. O varejo alimentar global enfrenta uma de suas fases mais desafiadoras, com margens apertadas, mudanças nos hábitos de consumo, elevação dos custos operacionais. Importantes redes de supermercados estão sendo forçadas a fechar dezenas de lojas em diferentes países. A medida não apenas impacta empregos, comunidades, mas também revela a urgência de reestruturações profundas no setor supermercadista. Recentemente, 2 redes expressivas, o Alcampo na Espanha e a norte-americana Daily Table, anunciaram o fechamento em massa de unidades, além de demissões e liquidações completas de estoques, refletindo um movimento estratégico diante das novas exigências do mercado. Então aqui nós estamos falando de Europa e Estados Unidos. Alcampo fecha as lojas na Espanha. A rede espanhola Alcampo, pertencente ao grupo francês Auchan, revelou o fechamento de 25 unidades e a redução do espaço em 15 hipermercados. A decisão afeta cerca de 710 funcionários, representando 3% de sua força de trabalho na região. Segundo o grupo, a decisão está alinhada a um plano de modernização e foco em eficiência operacional. A queda no consumo, aliada ao aumento dos custos e à necessidade de adaptação digital, motivou a reformulação do seu modelo. Entre as estratégias adotadas estão: expansão do modelo multicanal e multiformato, aposta em lojas menores e mais eficientes, otimização logística com foco em regiões de menor retorno, modernização de mais de 60 lojas físicas e implantação de uma nova plataforma de distribuição. A recente aquisição de 224 unidades da Rede Dia parte com desempenho abaixo do esperado, também acelerou a revisão do portfólio. Regiões como Madrid, Castilha e Gacilha estão entre as mais impactadas. Outra matéria aqui. Daily Table fecha as portas nos Estados Unidos por falta de financiamento. Nos Estados Unidos, o encerramento de todas as lojas da Daily Table, rede voltada à oferta de alimentos saudáveis e preços populares, causou surpresa e frustração. Fundada em 2015 com uma missão social clara, a empresa chegou a atender mais de 3 milhões de pessoas, gerando economia significativa para comunidades vulneráveis. No entanto, a incapacidade de captar novos investimentos tornou o modelo insustentável. Apesar do apelo social, o cenário econômico desafiador e a pressão sobre margens impediram a continuidade do projeto. A rede realiza liquidações especiais antes do fechamento definitivo. Vamos lá, o que eles estão ensinando aqui, hein? O que os recentes fechamentos de supermercados revelam sobre o setor varejista? Os casos da Alcampo e da Daily Table são indicativos de uma demonstração inevitável. Mesmo redes consolidadas ou com forte engajamento social estão sendo obrigadas a repensar suas estruturas. A realidade é clara, sem adaptação não há sobrevivência no atual cenário. Entre os principais fatores que explicam o fechamento de lojas no varejo destacam-se: redução do poder de compra da população, aumento nos custos logísticos operacionais,
demora na transformação digital de modelos tradicionais, concorrência crescente de plataformas online e marketplaces, mudanças no padrões de consumo e preferências por conveniência, certo? Quais são as tendências para o futuro dos supermercados? Diante da crise, muitas redes estão redesenhando seus negócios para atender às novas demandas do consumidor. As tendências do varejo mercadista incluem digitalização dos processos de canais de venda, redução das áreas físicas de venda priorizando espaços otimizados, investimento em logística inteligente e last mile delivery, adoção de tecnologias de automação e inteligência de mercado, compromisso com sustentabilidade e eficiência energética. De acordo com os estudos da McKinsey, supermercados com atuação digital consistente têm 3 vezes mais chance de se manter lucrativos em cenário adverso. Aí, ó, atuação digital, nosso trabalho. Entre cortes e inovação, o varejo entra em uma nova era. O fechamento de lojas por grandes redes de mercados, embora impactante, reflete uma necessária evolução do modelo de negócio. Em tempos de crise, a capacidade de responder rapidamente às mudanças de comportamento, reduzir ineficiências e aplicar inovação tecnológica se torna um diferencial entre o declínio e a reinvenção. O futuro do varejo alimentar será mais conectado, enxuto e centrado na experiência do consumidor. A sobrevivência dependerá da agilidade em acompanhar essa transformação. Bom, acabou essa matéria aqui? Vamos lá. Eu vou conversando sobre as matérias, né? Foca em mim aqui. O que eu vejo, tá? Isso aqui que eu vou falar é ouro. Tem rede fechando em São Paulo. Em São Paulo não, no Brasil. Tem rede fechando fora. O que eu enxergo? Isso aqui é um resultado do pós-pandemia, porque a pandemia trouxe uma inflação de tudo, produtos, serviços, globalizada. A pandemia trouxe uma impressão de dinheiro que causa a inflação e essas redes que fecharam provavelmente estavam alavancadas. Então, você está alavancado em um período de crise é algo muito perigoso. Então, provavelmente essas redes estavam muito alavancadas e aí houve queda no poder de compra, porque a inflação corrói a renda do consumidor e a população vem mudando. Então, hoje, você não tem mais aquelas famílias com 6, 7 filhos, 3 filhos. Hoje, essa nova geração consome menos, então eles vão consumir menos. E as redes estavam com um custo muito alto de operação, aumento do número de concorrência. E aí, aquele cara que está aqui, cara, ferrou. Exemplos. Você pega o Dia em São Paulo, estavam com lojas com custo operacional muito alto, muito alavancada, pediu RJ. O Saint Marché, mesma coisa, muito alavancado, para expandir, pediu RJ. E na pandemia, os bancos liberou muito dinheiro para todo mundo. E muita gente se enforcou com esse próprio dinheiro. Então, qual é o meu conselho? Cara, fique leve. O fique leve que eu falo, pé no chão na despesa, pé no chão. Evite se alavancar. Cara, não é esses casos. Eu conheço vários casos de redes que estão alavancadas, pediu RJ, estão vendendo as lojas. E aí aqueles cara que é pé no chão, que não alavanca, que cresceu com capital próprio, que tem caixa, está comprando essas lojas piores. Estão comprando essas lojas. E aí, cara, o dinheiro muda de mão. Então os caras capitalizados, que não está devendo para banco, vai comprar essas lojas aí. Ou ninguém vai aparecer para comprar, simplesmente essas lojas vão fechar, como é o caso dessas aí, ó, da Espanha. Certo? Vamos lá. Então você vê que isso é um problema mundial. Próxima matéria. Essa aí que está na tela. Supermercado famoso fecha mais de 100 lojas. Desde dezembro de 2024, um dos supermercados mais tradicionais da Colômbia começou a desaparecer no cenário varejista. Desde dezembro de 2024, os supermercados mais tradicionais da Colômbia começou a desaparecer do cenário varejista. A Consubsídio, olha o nome, decidiu encerrar definitivamente as atividades no setor supermercadista, fechando mais de 100 lojas em todo o território nacional. Simplesmente decidiu, para com isso aqui, que isso aqui não dá dinheiro e está me dando prejuízo, e fecha essa bagaça aí. Foi isso que ele fez. A decisão faz parte de uma mudança estratégica da entidade motivada pelas transformações no setor do varejo colombiano, especialmente com a ascensão de redes de baixo custo,
que ganharam espaços graças à maior capacidade de investimento e eficiência logística. Fim de uma era. Com a retirada das lojas, os estoques começaram a ser esvaziados em diversas cidades, marcando o fim de uma era para milhares de consumidores que frequentavam as unidades da rede de supermercados regularmente. Segundo o comunicado da própria Consubsídio, a manutenção dos supermercados deixou de ser financeiramente viável, o que levou a instituição a optar por descontinuar esse braço de negócios e direcionar esforços para áreas com maior impacto social. Acabou aqui, são 100 lojas e os caras falaram que simplesmente deixou de ser lucrativo. Cara, com a inflação global, os produtos em si ficam caros, diminui o poder de compra, diminui o consumo. E aí tem cara que o negócio não está dando lucro, já era. Olha o que aconteceu. Eu estava lendo, depois eu trago um vídeo do Pão de Açúcar, que o Pão de Açúcar, ele fechou algumas lojas, vendeu alguns ativos e está começando a se recuperar. Mas por quê? Aumentou 2% a margem. Cara, teve que dar um choque de realidade. Porque senão seria mais uma rede que entraria para esse buraco aí. O próprio Bretas, cara, vendeu rede de lojas pra caramba para o BH. Por quê? O BH, provavelmente a rede capitalizada. O Matheus, por que o Matheus não para de expandir? Está capitalizado. Esses caras vão comprar loja ruim, vai comprar loja fraca, vai comprar. O dinheiro muda de mão. Qual é o conselho que eu dou? Se capitalize sempre. Não trabalhe no limite da alavancagem. Não trabalhe. Cara, controle a sua alavancagem. Não vai ser emocionado e abrir loja somente com o dinheiro alavancado. Não entre nesse caminho. Porque você fica muito vulnerável. Mas muito, muito vulnerável mesmo. Porque qualquer risco, queda na venda, mudança no cenário político, você leva uma multa, cara, ferra todo o seu negócio. Já o cara que não está alavancado, dificilmente ele quebra. Porque ele está tranquilo, é só o operacional, é só ele ter uma venda boa, controlar a despesa, controlar a margem, controlar a perda, ele vai ter lucro. Dificilmente você vai ver uma rede encerrar somente se o cara sem alavancagem. Se o cara não tem alavancagem, dificilmente ele encerra a operação. Entendeu? Vamos lá, próximo. Vamos lá para a próxima matéria. Grande rede de supermercados encerra atividades após 40 anos e faz demissão em massa. O que esse bagulho do Corinthians está fazendo aqui? Pelo menos na minha tela aqui. Vamos lá. O motivo está relacionado a dívidas adquiridas ao longo do tempo. A alavancagem. A rede de supermercado espanhola Euarco é a mesma. Euarco, não, é outra aqui. Aquela é Alcampo. Com quase 4 décadas de atuação, anunciou o fechamento definitivo de todas as suas 600 unidades. A decisão foi motivada por uma crise financeira prolongada que culminou na demissão de cerca de 100 funcionários. Isso aqui está errado. 600 unidades, 100 funcionários? Alguém errou aí? Não, nem se fosse Não, está errado. Isso aqui é muito mais de 100 funcionários. Deve ser 100 mil mesmo, vamos lá. Fundada em 1987, a empresa era conhecida por sua variedade em produtos frescos e por sua constante expansão. A trajetória de crescimento da Euarco incluiu a aquisição de novas marcas e a abertura de novas unidades ao longo dos anos. No entanto, a rede não conseguiu sustentar seu modelo de negócio diante de dificuldades financeiras crescentes. A situação crítica levou à venda de 29 lojas e 2 centrais logísticas em 2024, na tentativa de abater parte das suas dívidas. Então, o que eles fizeram? Antes de eles encerrar, eles venderam 29 lojas e centrais logísticas para captar recurso e pagar dívida, alavancagem, é o que eu falo. Crise de financeiras e medidas de contenção. A crise financeira que afetou Euarco não foi repentina, mas agravou-se nos últimos anos. Em 2024, a empresa tomou medidas drásticas, vendendo parte de seus ativos. O objetivo era reduzir o passivo e tentar uma reestruturação. É o que o Pão de Açúcar fez. Entretanto, o valor arrecadado cobriu apenas 70% das dívidas com fornecedores. Apesar das tentativas de sanar as dívidas, a falta de fornecimento tornou inviável a continuidade das operações. Cara, o fornecedor parou de abastecer e você morreu. E você vê uma coisa aqui, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Você começou a dever fornecedor e não vai te fornecer, não importa qual é o seu tamanho. Aprenda isso. Você entrou no score negativo, lá o rating, vão parar de fornecer. E parou aí, é o início do fim.
e não tem ideia de tamanho. A Americanas ficou cheia de ruptura na crise. Americanas. Eles não têm vários produtos até hoje. E quem é a Americanas era uma potência dos 3 bilionários mais ricos do Brasil. Dane-se, o fornecedor não quer saber. Quem mais que entrou em dificuldade de fornecimento? O Dia mesmo entrou em dificuldade de fornecimento, é gigantesco o Dia. Então, não tem essa, tá? Você vê que é o tamanho desses caras. O fornecedor para de fornecer, irmão. Vai entrar no risco, todo mundo tira o pé. Apesar das tentativas... lembrei. O Pão de Açúcar, que era o maior do Brasil na década de 90, no livro do Abílio Diniz, que está até aqui, ó. Ele conta que ele ficou sem fornecimento, os caras pararam de vender e eles tiveram que fazer a mesma coisa, vender ativo, vender prédio, vender tudo para se reestruturar e levantar a loja de novo. E conseguiram. Entendeu? Apesar das tentativas de sanar as dívidas, a falta de fornecimento tornou inviável a continuidade das operações. Essa situação foi um duro golpe para a rede. Parou de fornecer, acabou. Que viu sua estratégia de contenção de crise falhar, sem produtos para vender. A manutenção das lojas se tornou impossível. Putz, cara, é difícil. Você chegar nessa situação aqui é difícil, tá? Da parte de não ter fornecimento. E pro dono de supermercado que ama isso, é triste. É de chorar quando você vê uma loja sua sem fornecimento. No Seta, eu vi isso acontecer. Algo que era uma loja na rede que era uma potência. E foi o mesmo problema de alavancagem. E você vê, você não tem produto na loja, velho. Mas o Abílio Diniz passou por isso e deu a volta por cima, certo? Mas dificilmente você volta, tá? Vamos lá. Consequência para os funcionários e o mercado. Confira abaixo os impactos do fechamento das lojas. Demissão de cerca de 100 funcionários, para mim está errado. Encerramento definitivo de 600 lojas. 600 lojas com 100 funcionários. Era loja autônoma? Né? Só se for loja de mercadinho lá. Impacto negativo no mercado de trabalho local. O fechamento das lojas da Euarco não impacta apenas diretamente os funcionários demitidos, mas também afeta o mercado consumidor e a economia das regiões onde eles estavam localizadas. A perda de um grande player do varejo pode causar uma redistribuição dos clientes e influenciar concorrentes a reverem sua estratégia. O caso da Euarco serve de alerta para o setor varejista. Vamos lá, antes de eu continuar, vamos falar da nossa contabilidade, nosso parceiro de contabilidade. A FGF, se você está procurando pagar menos imposto, reduzir seu risco para não entrar nessa dificuldade de forma legal, especializada em supermercado, em lucro real, super indico a FGF. Chama eles aqui para uma reunião. Vamos lá. O que nós aprendemos com esse vídeo é o seguinte. Primeiro, você não pode parar de vender, porque quem não cresce diminui. E o segredo de redes fortes é ter um faturamento alto. Vendas resolve quase todos os problemas. Então tem que trazer mais cliente, aumentar o ticket médio, aumentar a recorrência, e eu posso te ajudar com isso. Número 2, controlar suas despesas, certo? Tributos, aí entra a contabilidade que eu sempre indico. Saber se está pagando o imposto correto. Controlar a energia, aluguel. Terceiro, gestão de pessoas. Tem que cuidar dos seus colaboradores, que senão você é igual aquele vídeo que eu mostrei, que as redes estão abandonadas e tome multa de vigilância, multa de PROCON. Quarto, cara, você tem que sair da mesmice, se inovar, ter novos setores, construir margem, negócio dentro do negócio, que é algo que é lucrativa. E o principal de tudo, tome muito cuidado para alavancar, pegar empréstimo, ainda mais com juros altos. Não vai me abrir loja na emoção, eu falo isso sempre, eu já vi muito cara quebrar na segunda loja, na terceira loja, porque abriu sem capital próprio, se emocionou, se alavancou. Se você está alavancado, cara, vai minimizando, vai controlando a despesa, não faça novas dívidas, para não acontecer o que aconteceu nesse vídeo aqui. Você vê que é um problema mundial, certo? É uma crise mundial, porque teve problema de crédito, problema de inflação, o consumidor mudou, o mercado de 5 anos atrás é totalmente diferente do mercado de hoje. Você tem que estar atualizado. Olhe para a sua DRE, faça um fluxo de caixa. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo, eu estou devendo esse. Apareceu o gato aqui agora no final do vídeo. Vou fazer um vídeo só de DRE, fluxo de caixa. Controle suas compras, controle seu estoque. Faça inventário, controle suas perdas. Cara, o nosso negócio é um negócio que é desafiador.
porque carrega muito estoque, a margem é apertada, é um negócio muito sensível. Se você não for eficiente em gestão, você não dura. Você não dura. Então, espero ter ensinado alguma coisa com esse vídeo. E é isso aí. É nóis.